Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos abrir aqui a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz assim, meus irmãos: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais resistir. Irmãos, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. O que Paulo está dizendo com isso? Amados, significa que as tentações que nos sobrevêm são tentações comuns a todos os homens. Todos nós passamos pelas mesmas lutas, pelas mesmas tentações. Portanto, não existe essa questão de que, eu caí, coitadinho de mim, porque a minha tentação foi maior do que a tua. Não, não é isso que a Bíblia diz, que a Bíblia ensina. Mas vamos verificar aqui a parte de Deus e a nossa parte para vencer a tentação. Vamos começar pela parte de Deus. Irmãos, Deus age com fidelidade e Deus age com graça para nos ajudar a vencer a tentação. A fidelidade de Deus primeiro. Amados, Deus atua ao impor limites à nossa tentação. Deus atua com fidelidade nesses termos. Vejam só o versículo 13. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Irmãos, Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece a nossa força enquanto ser humano, enquanto homens. Deus conhece até onde podemos suportar. Então a fidelidade de Deus, ela atua ao impor limites às nossas tentações, às nossas experiências. A fidelidade de Deus garante que não sejamos sucumbidos pela tentação. Mas também podemos destacar aqui a graça de Deus. A graça de Deus pelo fato de o Senhor atuar provendo livramento. Versículo 13 ainda diz assim, apenas o versículo 13 nós estamos aqui meditando, não é mesmo? Diz assim Paulo: juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus não está dizendo que irá te livrar de todas as tentações, de todas as lutas. Mas ele diz que proverá livramento em meio às lutas, em meio às tentações. Irmãos, o livramento de Deus, ele vem principalmente pelos meios de graça, a saber, a oração, a palavra do Senhor e os sacramentos. Deus fala com você. Deus fala com o teu coração quando você lê a Bíblia, quando você ouve um sermão, quando você escuta um hino de louvor ao nosso Deus. Deus fala ao teu coração quando você participa dignamente da ceia do Senhor com sede e reverência. Deus fala com você quando o Espírito Santo está ali intercedendo enquanto você ora pela tua vida. A graça de Deus, então, nos fortalece para vencer a tentação. Mas quanto à nossa parte, irmãos, por que cedemos à tentação? Sabe por quê? Porque nós gostamos do pecado. Porque a nossa carne é fraca. Porque damos brecha para os nossos inimigos, Satanás, o mundo e a nossa própria carne. E também porque muitas vezes temos uma visão acerca de nós mesmos, uma visão superestimada. É o que Paulo havia dito. Aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Pensa. Muitas vezes nós pensamos que estamos bem. Pensamos que somos fortes. Pensamos que somos até mais espirituais do que os nossos irmãos. Aquele caiu porque, nossa, ele é assim. Aquele caiu, aquele cedeu porque, ele é assado. Comigo não. Eu jamais. Aquele que pensa que está em pé. Muitas vezes nós cedemos à tentação porque superestimamos a nós mesmos. Agora, como não ceder à tentação, amados? De duas formas. Priorizando os meios de graça e tendo atitudes práticas no cotidiano. Irmãos, nós precisamos, como já disse, priorizar os meios de graça. Cultivar a disciplina espiritual
cultivar a disciplina espiritual de um modo especial através dos meios de graça, a oração, os sacramentos e também a palavra do Senhor, tanto no particular, no nosso quarto, na nossa casa, como em comunhão com os irmãos na igreja. E a segunda forma para vencermos a tentação é termos atitudes práticas. E eu quero falar aqui de 4 atitudes práticas: vigiar, guardar, resistir e fugir. Vigiar, guardar, resistir e fugir. Dá até para decorar, hein? Irmãos, o Senhor Jesus disse, Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, nós precisamos de vigilância, vigiar as nossas intenções, motivações, vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, vigilância constante. E também devemos guardar o nosso coração para que não caiamos em tentação. Provérbios 4:23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, sobre tudo, sobre os bens, sobre os tesouros, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós temos que guardar o nosso coração para que nada penetre, crie raiz no nosso ser, no nosso coração. Também devemos resistir. Existem horas que devemos resistir ao pecado. Existem horas que devemos fugir do pecado. A Bíblia diz, Hebreus 12:4, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Precisamos resistir com coragem, com firmeza e com compromisso. Mas há horas, meus amados irmãos, que nós temos que fugir, correr. Paulo disse a Timóteo, 1 Coríntios 6:18, fugir da impureza. A melhor estratégia em determinadas situações é fugir do pecado, fugir da tentação. Quero concluir, irmãos, que se estamos em pecado, praticando pecado, vivendo no pecado, não é porque a tentação é maior do que nós. Nem porque Deus permitiu uma tentação além da nossa capacidade. Mas é porque negligenciamos a graça e a fidelidade de Deus. E sabe como nós negligenciamos a graça e a fidelidade de Deus? Quando nós deixamos justamente de fazer a nossa parte. Isto é, vigiar, guardar, resistir e fugir. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor provê livramento. Obrigado porque o Senhor é fiel e gracioso, ó Deus, na nossa caminhada, em nos dar, ó Deus, condições para vencer a tentação. Mas ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a nossa parte para que não pequemos contra Ti, para que não pequemos contra o próximo. Ajuda-nos, ó Deus, a honrar o Teu nome em todo momento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, forte abraço a todos, um beijo, Deus abençoe.